Se você tiver uma Bíblia, puder pegar nesse momento, pegue ela e abra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Se você não puder, só puder ficar escutando, não tem problema. A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra da verdade. Estamos também hoje ao vivo pelo nosso Facebook, o meu Facebook, Fabiano Pires, Fabiano das Chagas Pires, certo? Se você conhece alguém que não tem Instagram, mas tem Facebook, compartilha lá também, para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Temos também lá o nosso canal no YouTube, que é o mesmo nome aqui do meu Instagram, Lendo as Escrituras Sagradas, e esses vídeos com esses estudos a respeito do fruto do Espírito estão sendo postados lá. Amém? Então que Deus ele fale conosco nessa aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim, ó: Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há condenação da parte de Deus contra estas coisas. Amém? Nós já vimos, e Paulo ele está fazendo aqui um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne a gente pode relembrá-las lendo aqui o versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas, que diz assim, ó: Ora, as obras da carne são conhecidas, que são a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Ele vai falar aqui: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Repare que as obras da carne, quem pratica elas, não herdará o reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito do fruto do Espírito, quem pratica ele, quem anda ele, para esse homem ou para essa mulher, Paulo diz: contra estas coisas não há lei, não há condenação, certo? Contra estas coisas não há lei, não há condenação. Então repare que um traz condenação e o outro não traz a condenação, mas agrada a Deus. É interessante notar que ele fala aqui, ó, que os que tais coisas praticam, Gálatas 5, 21. Quem pratica, anda na obra da carne, não herdará o reino de Deus. E é necessário a gente fazer a diferença de praticar e de uma vez, por acidente, cometer um erro, cometer uma falha, um pecado diante de Deus. Por exemplo, durante uma discussão, durante um problema familiar, com um vizinho, com alguém, alguma pessoa, ela pode se irar. E se irando, ela pode cometer o pecado, certo? Ela pode revidar com agressões físicas, ela pode revidar com agressões morais, tá certo? Ela pode, de uma série de formas, cometer um erro, um pecado diante de Deus. Quando a pessoa faz isso apenas uma vez, sem ser aquela pessoa iracunda que constantemente se ira e se mete em confusão ou intimida as pessoas com a sua atitude, se o cristão ou alguém comete essa falha uma vez na vida, perdeu a cabeça, a situação ali ela foi difícil, ela não soube se controlar e cometeu aquele erro, aquele pecado, esse pecado, dessa forma, se ela se arrepender, ela não vai perder, vamos dizer assim, a sua salvação.
certo? Ela não vai ficar fora do reino de Deus. Por quê? Porque não foi uma prática, foi um acidente. Ela errou, e porque ela errou, depois ela se arrepende. Claro, tem que ter o arrependimento. E após esse arrependimento, falar diante de Deus da dificuldade, do problema, essa pessoa continua na posição dela, diante de Deus. Se ela era uma cristã, salva, limpa pelo sangue de Jesus, ela permanece nessa posição. Porém, se essa pessoa viver uma prática desse pecado, que é a ira, certo? Viver irada, viver magoado com as pessoas e dando vazão a essa ira através das suas atitudes, das suas palavras, essa pessoa, diz Paulo, não herdará o reino de Deus. Os que tais coisas aqui praticam, não herdará o reino de Deus. Porém, nós sabemos que é uma luta. Quem não se ira, quem não sofre algum tipo de tentação semelhante a essas aqui, todos nós, eu, você, todos nós. Porém, existe o fruto do Espírito para nos dar o domínio próprio, certo? Para nos dar a mansidão. E o fruto do Espírito é uma operação do Espírito de Deus no coração do homem, no espírito do homem. E se a gente viver uma vida no fruto do Espírito, não praticando as obras da carne, permaneceremos na nossa posição. Mas aquele que vive a praticar e se entrega a estas obras, não herdará o reino de Deus. Então repare que, se você der uma olhada aqui na lista das obras da carne, tem outras coisas semelhantes a essas, como o apóstolo Paulo ele vai dizer, repare que é somente pela graça de Deus que a gente pode suportar, que a gente pode vencer essas obras. E o fruto do Espírito é exatamente isso. É poder de Deus para rejeitar o pecado e viver uma vida que agrada a Deus, uma vida santa a Deus. Paulo vai dizer, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para dar generosamente ao mais pobre. Certo? Ou seja, há uma mudança total na vida da pessoa. E isso é evidenciada pelo fruto do Espírito, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Sejam elas atitudes abstratas, no sentido de da pessoa, através dessa atitude, com as suas atitudes, ela apenas falar, certo? Ou seja, com atitudes concretas, como por exemplo, ajudar alguém que está necessitado, ajudar os pobres. O fruto do Espírito vai se manifestar dessas formas aí, na vida da pessoa. E para estar concluindo esse estudo, o apóstolo Paulo ele vai falar aqui a respeito de benignidade e bondade. E se a gente pegar um dicionário da língua portuguesa e pesquisar lá o que é benignidade, pesquisar o que é bondade, vai ser a mesma coisa, certo? Porém, o texto sagrado no livro de Gálatas não foi escrito na língua portuguesa. Ele foi traduzido ou interpretado para o português. A sua língua original, na realidade, é o grego, certo? E a língua grega ela é muito rica. E as palavras aqui, aqui em Gálatas capítulo 5, quando Paulo ele vai falar aqui no versículo 22, a respeito de benignidade e bondade, são duas palavras diferentes, que têm sentidos diferentes. Eu queria estar falando para os irmãos nesse momento qual é a diferença de bondade e benignidade, certo? A primeira palavra traduzida aqui é benignidade. O que é benignidade? Ou amabilidade. Tem tradução que traz amabilidade ou gentileza. Essa palavra, irmãos, ela ocorre apenas 10 vezes no Novo Testamento, usada apenas pelo apóstolo Paulo. E ela se refere a uma disposição do coração, de ser gentil, de ser bondoso para com as outras pessoas. Retrata um coração bondoso, falando ali da essência do coração daquela pessoa, independente de ação, certo? Preste atenção, benignidade. Quando é que a benignidade
ela vai se manifestar na vida de alguém? Quando é que essa parte, ou esse gomo do fruto do Espírito vai se manifestar na vida de alguém? Especialmente quando essa pessoa, ela é uma pessoa que ensina, certo? Falando isso no contexto de igreja, ela é uma pessoa que aconselha, ela é uma pessoa que tem uma posição ali onde ela vai corrigir o seu irmão. E essa correção, esse aconselhamento, ela é com benignidade, ou seja, ela é com amabilidade. Benignidade não tem a ver diretamente com você ajudar ao pobre. Eu vou ser bom, né? Vou ajudar aquela pessoa que está necessitada. Não, isso aí já é a bondade. A palavra que foi traduzida aqui por benignidade significa uma pessoa que ela é amável, que ela é gentil, que ela é branda, certo? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25 diz assim, ó: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim ser brando, que é manso, para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, certo? Então, assim, a benignidade, ela se manifesta especialmente através de palavras, através de uma atitude onde a pessoa ela não é áspera, ela, pelo contrário, ela é gentil para com os outros, especialmente para com aqueles que estão errados, certo? É como um pai que coloca seu filho ali no colo e amavelmente, sem violência, sem agressão, começa a ensinar o filho o caminho certo, o caminho correto. E isso sem precisar pegar o cinturão, sem precisar pegar chinelo ou dar um tapa na criança, no filho. Benignidade, irmãos, seu irmão Jonas, benignidade é isso. É quando a gente trata as pessoas com mansidão, com amor, com amabilidade, certo? Isso e esta é uma virtude necessária na nossa vida, seja a vida sentimental, seja no trato com os irmãos na igreja, com as pessoas de trabalho, porque nós sabemos que as pessoas o tempo todo ficam estressadas, elas muitas vezes se iram mesmo, e até contra nós, às vezes com motivo, às vezes sem motivo algum, mas apesar dessas circunstâncias, a gente deve permanecer amável, certo? Corrigir sim, quando for necessário corrigir, se a gente está numa posição onde a gente deve corrigir aquela pessoa ali, nós devemos fazer isso, certo? Porém, com mansidão, e Paulo ele diz aqui, ó, com uma expectativa de quê? De que a pessoa mude, certo? A gente sempre tem que estar nessa expectativa. Lembra lá em 1 Coríntios que o amor não suspeita mal, certo? O amor ele sempre tem assim uma expectativa de que as pessoas tenham uma boa intenção, de que as pessoas elas estejam fazendo as coisas com a motivação correta. É verdade que a gente está no mundo mau, certo? No mundo perverso. E é por isso que a gente deve pedir a Deus sabedoria. Amém? Pedir a Deus sabedoria para quê? Para ter atitudes corretas com as pessoas que estão diante de nós. Repare Jesus, cheio de benignidade, mansidão, Filho de Deus. Mas teve um momento que ele pegou o azorrague, aquele chicotezinho, ele entrou no templo e expulsou ali os cambistas. Expulsou ali aqueles que estavam fazendo comércio da obra de Deus, da vontade de Deus, certo? O Senhor Jesus ele tomou ali essa atitude, porém ele não perdeu a sua benignidade, a sua mansidão, porque ser manso não é ver o que está errado e simplesmente ficar de braço cruzado esperando que dê certo, que aconteça ali, que
que por si só a situação se resolva, não. Quando for necessária uma atitude, a gente toma a atitude. Porém, sempre nessa expectativa e com benignidade, certo? Para ficar mais claro, eu posso dar a ideia aqui de um tumor, certo? A gente sabe que existe o câncer, né? Um tumor, e esse câncer, ou esse tumor, ele pode ser benigno ou pode ser maligno. Um tumor maligno é aquele tumor que faz o mal, que se não for retirado, não for destruído ali, pode levar a pessoa a óbito. Já um tumor benigno, ele não faz o mal, porém, por outro lado, ele também não faz o bem. Ou seja, ele está ali, mas ele não tem a capacidade de fazer o mal. Isso daí é ser uma pessoa benigna. Essa pessoa ela pode ser pisada, ela pode ser... Pai do Senhor, pastor Marcos Benício, Deus abençoe, meu irmão. Essa pessoa ela pode ser humilhada, ela pode ser pisada no seu trabalho, na sua família, na vizinhança, mas dentro dela, ela não tem a capacidade de fazer o mal, ela busca a justiça. Lembra lá em 1 Coríntios 13? O amor se alegra com a justiça e não com a injustiça, certo? Então, assim, ela toma uma atitude, no sentido de, por exemplo, ela foi difamada, né, numa certa situação. Ela deve tomar uma atitude de a justiça, de procurar resolver a situação, mas da maneira correta. Mas dentro dela não há aquela intenção e a capacidade de quê? De destruir aquele que lhe ofendeu. Isso daí é ser benigno. A pessoa está ali como um tumor benigno. Ela não faz o mal, ela não tem essa capacidade de fazer o mal, certo? Ainda que ela não faça o bem ali naquele momento, devido a alguma circunstância, certo? Mas ela busca sabedoria do alto para quê? Para fazer as coisas sempre esperando o melhor das pessoas, que as pessoas mudem, certo? A gente sabe que muitas vezes isso não é possível, mas outras vezes é possível sim. Tiago, capítulo 4, versículo 17, ele vai falar a respeito da sabedoria. Ele diz assim, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, pacífica, que busca a paz com o próximo, tratável, que trata bem o próximo. Ele fala, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, certo? Para que a gente possa manifestar, irmãos, a benignidade, precisamos de sabedoria, para saber o que fazer nas diversas situações que surgem na nossa vida. Mas graças a Deus, o Espírito de Deus, ele nos dá esse poder de quê? De ser benigno. Ele está na nossa vida, ele trabalha na vida do crente, do cristão, produzindo esses frutos. E o estudo da palavra de Deus com relação a essas coisas, irmãos, nos ajuda a compreender e a colocar em prática esse poder, essa virtude que o Espírito Santo de Deus ele nos deu, certo? Então isso daí é o que é a benignidade. Agora vamos falar a respeito da segunda palavrinha aqui que Paulo usa, que é a bondade. Qual é a diferença de benignidade? Bondade. A palavra bondade, ela aparece, irmãos, cerca de 41 vezes no Novo Testamento. E indica-se uma bondade ativa, ações de bondade. Enquanto a benignidade aparece apenas 10 vezes, essa palavra no Novo Testamento, a benignidade, a bondade, ela vai aparecer 41 vezes, certo? E o que é a bondade, irmãos? Já são que as ações, as atitudes. Por exemplo, bondade, poderia ser também traduzida por generosidade, que é o estado do ser que é bom, que é virtuoso.
e ela é expressa em atos de misericórdia. No Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus ele faz uma análise da natureza do salvo. Ele diz assim, Mateus 5,7: Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, bondade é uma virtude intrínseca na natureza do salvo. Jesus ele falou assim, eu porém vos digo, está lá em Mateus 5, versículo 44, 45 e 46. Ele disse, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então preste atenção, bondade, atos de misericórdia, certo? E é interessante que esses atos se manifestam até com os nossos inimigos, irmãos. Jesus fala aqui, amai os vossos inimigos. Pai do Senhor, irmã Maria Alves, Deus abençoe, minha irmã. Jesus fala assim, amai os vossos inimigos, certo? Como é que eu amo o inimigo? Aí você percebe que o amor ele não está propriamente ligado a sentimentos bons. Porque ao inimigo, quando a pessoa se faz nossa inimiga, que nos ofende, ela pode nos magoar e provocar em nós sentimentos os mais ruins possíveis, que é a mágoa, que é o rancor, certo? Porém, Jesus nos manda vencer esses tipos de sentimentos e ataques malignos contra nós com a bondade. Aí Paulo vai completar lá em 1 Coríntios capítulo 13, Romanos capítulo 13. Ele fala assim, se o teu inimigo tem fome, dá de comer. Se o teu inimigo tem sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dele, certo? A consciência dele vai ser mexida ali, certo? Quem faz isso é Deus. Então, assim, ser bom é você tomar uma atitude diante de uma pessoa que está ali necessitada de alguma coisa. Sendo ela até o teu inimigo. Está te atacando, mas ele está necessário. Aí você, porque você é bom, você de alguma forma procura ajudar aquela pessoa e mostra para ela. Claro que na medida do possível. Mostra para ela que você a está ajudando. Para quê? Para que ela tenha consciência de que você não é inimiga dela, mas ela é que está se fazendo sua inimiga. E assim a gente vai vencendo o mal com o bem, certo? Com o bem, com a bondade. Pai do Senhor, irmã Conceição, Deus abençoe, minha irmã. Então, bondade, irmãos, já se manifesta em atos, em atitudes. Enquanto a benignidade se manifesta mais assim de forma abstrata, com palavras, no aconselhamento, onde no coração do salvo ali, do cristão, ele não tem aquela disposição de fazer o mal, certo? Não há o potencial nele. Deu o exemplo aqui do tumor benigno. Ele não faz o bem, certo? Mas também não faz o mal. Se estiver fazendo mal, é necessário ser arrancado e tirado. Isso daí seria o maligno, mas o benigno não, ele não tem essa capacidade de fazer o mal. Amém? Então assim, bondade é isso, benignidade é isso que eu acabei de falar, e bondade já se manifesta em atos. E aí eu te pergunto, você tem sido bom? Você tem sido benigno diante das situações que Deus tem colocado diante de você? Você que tem algum dinheiro, alguma coisa, tem ajudado ao próximo, tem ajudado a igreja nas suas necessidades, certo? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18 diz assim, falando naquelas pessoas que têm condições, de ajudar outras pessoas com seus bens. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, que essas pessoas pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumule para si mesmos tesouros, um sólido fundamento para o futuro,
a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Está lá em 1 Timóteo 6,18, certo? Então preste atenção, ó. Praticar o bem, ser generoso em dar, acumular tesouros no céu. Claro que a gente pode e deve ter um dinheiro guardado, reservado nos bancos, certo? Por exemplo, quem tinha dinheiro reservado nesse período de pandemia que o mundo passou, conseguiu, irmão, sobreviver, certo? Quem tinha algum dinheiro guardado, quem tinha algo ali que pudesse trazer uma garantia naquele momento onde não se podia trabalhar, não se podia ganhar dinheiro com a profissão de muitas pessoas, quem tinha isso guardado, irmãos, pôde sobreviver, pôde passar por aquela situação ali e continuar, certo? Mas o que eu estou falando é que nós devemos guardar primeiramente tesouros no céu. Ora, se eu tenho algo guardado e aparece diante de mim uma situação em que uma pessoa está ali necessitada, certo? E eu tenho condições de ajudar e não ajudo, aquele que sabe fazer o bem e não faz, Tiago diz que é pecado. Então, assim, você tem sido bom, tem olhado ao seu redor, visto a necessidade das pessoas e tem procurado ajudá-las. Às vezes o que aquelas pessoas precisam ali é de benignidade. São pessoas que todo mundo está acusando que aquela pessoa ali está errando e ninguém chega lá para aconselhar, para corrigir, para conversar de maneira amorosa, mas a conversa sempre é com ira, sempre é com preconceito, certo? Ou seja, ela está pensando de alguém que tenha essa parte do fruto do Espírito, que é a benignidade. E já tem outras pessoas que precisam de ajuda mesmo, irmãos. Amém? De uma ajuda financeira, de um prato de comida, de um trabalho, certo? Se você e eu podemos repartir algo com ela, podemos abrir uma porta de emprego para ela, por mais simples que seja, devemos fazer isso, devemos nos preocupar com as pessoas e procurar ajudá-las da melhor maneira possível, Então Paulo ele diz isso. Em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 8 diz assim, ó: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Aí ele vai falar dos dons, fala da profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aquele que exorta, usa esse poder em exortar. Aí ele diz aqui, olha esse dom aqui, ó, aquele que reparte, faça com liberalidade. Você tem no coração o desejo de repartir o que você tem com as pessoas, isso é um dom de Deus, certo? Ele continua, o que preside, né, o que governa, com cuidado, falando aqui do dom que é dado geralmente a pastores, que governam igrejas. E o que exercita a misericórdia com alegria. Então, ó, exercitar a misericórdia, repartir. O repartir com liberalidade. Exercitar a misericórdia com alegria. Então, tem pessoas, tem enfermos, né, que precisam de uma visita, que precisam de alguém para comprar remédios. E nós é que temos, irmãos, que manifestar essa bondade, essa misericórdia, certo? Então, assim, se você conhece pessoas que precisam de ajuda, verdadeiramente, ajude, certo? Se você tem condições de ajudar, de repartir o que você tem, faça e faça com liberalidade, certo? Faça isso de coração aberto, com vontade, com amor, certo? De maneira, assim, Paulo vai dizer aqui, de maneira abundante. Isso daí é a graça de Deus na vida das pessoas, irmãos. E Deus ele quer usar a minha vida e a sua para tomar essas atitudes, para fazer essas coisas. Se Deus ele nos deu condições de ajudar, nos deu capacidade, né? A gente tem um dinheiro, a gente ganha bem, ou ainda que não ganhe bem, mas é daquilo que a gente tem, com sabedoria, a gente sabe repartir, faça isso, certo? Com liberalidade, Paulo vai falar. Com alegria. Deus ama quem dá ofertas à igreja, dízimos, e quem reparte com as pessoas, o pobre, mas com alegria. Não é por obrigação, não é porque se eu não der vão olhar, vão falar, não. Nós somos livres para fazer o que a gente quer com aquilo que a gente tem.
de reter para nós ou de ajudar o próximo. Somos livres, certo? Mas o que a gente deve fazer? Repartir com liberalidade e com alegria. Porém, conhecendo o mundo que a gente vive, irmãos, a gente tem que ter a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus ele vai falar isso. Escute o que o Senhor fala. Ó. Ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Preste atenção, ovelhas no meio de lobos. Mateus 10, 16. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples, humildes, mansos, como as pombinhas, como as pombas. Certo? Então, assim, estamos em um mundo mau. Jesus sabia disso. E Jesus disse: ó, estou enviando vocês, meus discípulos, para evangelizar o mundo, os homens. Mas é como cordeirinhos no meio de lobos. Ou seja, nesse mundo há muitos lobos querendo nos despedaçar. Certo? O cordeiro, quando está diante de lobos, os lobos, sem dó, sem piedade, os despedaçam. Os quartejam ali, rasgam a carne para se alimentar ali da carne. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ó, para a gente ter cuidado, certo? Vamos repartir? Vamos sim. Mas com aquela pessoa que realmente está precisando, que realmente é honesta. Não com um lobo que só quer tomar o nosso dinheiro, certo? Jesus ele fala assim, ó, Mateus 10, 17, a continuação ele diz, ó, cautelai-vos dos homens, tenham cuidado com os homens, certo? E a gente sabe que nas igrejas existem até pastores, falsos profetas, né, que só querem o dinheiro das ovelhas, só querem consumir a lã das ovelhas, despedaçar as ovelhas, é um mercenário que está ali para enriquecer com a fé dos outros mesmo, certo? Então, assim, precisamos de sabedoria para saber com quem a gente está lidando, se aquela pessoa realmente precisa ou não da nossa ajuda. E muitas vezes o que acontece, irmãos, as pessoas precisam de ajuda, mas elas no coração elas têm a motivação errada. Elas só buscam ajuda da gente, né, das pessoas, mas elas não querem nada com Deus. Elas não querem nada com a salvação. E essas pessoas nós também temos que ajudar, podemos ajudar? Podemos. Mas tem dentre esses aí pessoas que se acostumam, não é? E trabalham, morrem de trabalhar, mas não trabalham para ganhar um salário, um dinheiro, mas para pedir. Mas para, vamos dizer assim, conseguir de maneira mais fácil o ganho, certo? Pedindo esmola. Então assim, a gente tem que ter a sabedoria para saber com quem a gente está lidando. Mateus 6, tem lá a ocasião lá em que uma multidão vai atrás do Senhor Jesus. Escute, ó, Mateus 6, versículo 25. A multidão foi atrás de Jesus, mas com a motivação errada. Não foi pela salvação, não foi para aprender de Deus, para crescer espiritualmente, mas foi com uma motivação errada. Mateus 6, 25 diz assim, ó. E tendo encontraram Jesus do outro lado do mar e perguntaram. Olha aí, ó, mestre, quando viestes aqui? Chamando a Jesus de mestre. Respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, vocês me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então repare, ó, pessoas indo atrás de Deus, indo atrás de Jesus para obter algum lucro, certo? Eles indo atrás de Jesus para obter pão, comida. Eles não estavam lá pelos sinais que ele fazia, pelo poder dele, pela palavra dele de salvação, não. Eles estavam lá por quê? Porque comeram e se fartaram. Que Jesus está se referindo à multiplicação dos pães e dos peixes, certo? Jesus está se referindo a isso, a multiplicação de pães e de peixes que ele havia feito anteriormente. Aí o povo viu lá, ó, Jesus tem muito pão, o povo mais pobre, né? O povo mais
humilde, vamos dizer assim, mais pobre financeiramente falando, e quiseram estar perto dele direto. Por quê? Porque Jesus vai nos dar de comer, vai nos dar de beber, né? Com ele a gente come pão, a gente come peixe, ninguém passa fome. Então o povo correndo doido para estar direto ao lado do Senhor. E Jesus percebeu isso. Ele chega, mestre, né? Como chegastes aqui? Mas Jesus, que conhece o coração do homem, ele percebeu logo que a intenção do coração do povo era material e não espiritual. Mas aí o que Jesus fez? Certo? Ele já sabia anteriormente que aquele povo iria atrás dele, porque eles querem o material e não o espiritual. Tanto é que ele já fala aqui, em verdade eu vos digo, vocês estão me procurando porque comeram. Não pela coisa espiritual, pela parte espiritual, mas pela parte material. Certo? Então assim, Jesus ele conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração. Mas o que foi que ele fez, irmãos? Ele veio aqui nesse momento aconselhar. Anteriormente, mesmo sabendo disso, Jesus deu o pão, certo? Então assim, tem pessoas que vêm atrás da gente, né? Pode ir atrás de você, só por causa do pão, tem, certo? Mas olhe para essa pessoa, realmente ela precisa, por mais que a motivação dela esteja errada ali, realmente ela precisa? Precisa, então ajude. Se for um charlatão, um lobo, uma pessoa que só quer tirar proveito, encerre e ajude imediatamente, certo? Porque o que a gente tem foi Deus que nos deu e deve glorificar a Ele, e não ser levado aí por qualquer filho do diabo, certo? Então, ó, preste atenção. Avalie, a pessoa está precisando realmente, ajude. Se não tiver, se você vê que tem algo por trás ali errado, que é um aproveitador, lance fora. Mas ainda que a pessoa esteja buscando com a motivação errada, mas ela realmente precisa, é pobre, tem aquela necessidade, ajude também. Porque isso é a misericórdia de Deus. A gente não pode deixar as pessoas passarem por nós com fome e ir embora com fome. Certo? Tiago ele vai falar a esse respeito. Uma pessoa que chega diante de nós, precisando de comer, beber, vestir, a gente faz uma oração pelaquela pessoa e manda ela em paz. Cadê o amor de Deus aí? Se eu tinha como ajudar e não ajudei, eu só orei. Nessa hora não é hora somente da benignidade, é hora da bondade mesmo. Certo? De fazer alguma coisa, não precisa nem orar. Certo? Não precisa nem orar pela pessoa, precisa ajudar a pessoa. E esse ato aí é mais forte que a oração, que ela está vendo o amor de Deus em ação naquele momento. E a oração não iria resolver o problema dela, porque não iria encher a barriga dela. Iria encher, o que iria encher? Um prato de comida, uma ajuda. Certo? Então faça isso em nome de Jesus. Seja bom, né? Seja bom. Jesus ele fala assim, ó, Mateus, para a multidão Jesus continua dizendo assim, João 6:27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Certo? A multidão aqui vai se revoltar com Jesus. Por quê? Porque eles eram maus. No 30 diz assim, ó, então lhe disseram, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Né? Ou seja, mostraram as unhas, né? Mostraram ali que realmente são. Jesus não deu pão, se revoltaram contra ele.